Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX que ocorreu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. A questão de número 31 já se encontra na íntegra, vamos fazer essa leitura juntos. Um bloco homogêneo A de peso 6 newtons está sobre o bloco homogêneo B de peso 20 newtons, ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X, fazendo um ângulo θ com a horizontal, enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal F, conforme o desenho abaixo. Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é 0,3 e do bloco B e o solo é 0,2. A intensidade da força horizontal F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento, é, dados cosseno de θ igual a 0,6, seno de θ igual a 0,8. Como vocês podem ter percebido, nesse exato momento eu já deixei bem claro o que nós vamos utilizar inicialmente, que é o diagrama do corpo livre, tá? Isso nada mais é do que você pegar os dois corpinhos que estão em situações de equilíbrio estático e isolar para tentar identificar um pouquinho das forças que estão atuando sobre cada um deles, tanto aí no eixo X quanto no eixo Y, e verificar a real situação de equilíbrio, para a gente conseguir, de fato, descobrir quanto que vale essa força F, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso corpo A, pessoal. O nosso corpo A, se vocês podem perceber, ele está em contato direto com o nosso corpo B. Isso me leva a crer que existe uma força normal, que eu vou chamar de NA, pode ser? A força normal que atua aí sobre o bloco A em prol desse contato com o bloco B. O bloco A ele tem uma certa força-peso, né, o enunciado já deixou claro para a gente que vale 6 newtons, mas eu vou traçar aqui verticalmente para baixo um vetor PA. Ok? Beleza? Já em relação ao bloco B, nós temos o seguinte. Nós temos que esse bloco B está em contato direto com essa superfície aqui, com esse solo horizontal. Então ele também vai nos apresentar uma determinada normal, ok? Que eu vou chamar de NB. E basicamente, verticalmente para baixo, vai existir também uma força peso, correspondente ao bloco B, também foi colocada para a gente no enunciado. Para a nossa direita, existe uma força F, que eu quero descobrir a sua intensidade, e eu já vou começar a pensar no seguinte, se eu tento aplicar essa força F no corpo B, né, se eu tento puxá-lo para a direita, eu acho que o solo tenta me dificultar, né? O solo tenta realizar uma certa força de atrito, que eu vou chamar de FAT1, pode ser? Contra, né, essa iminência de movimento. Então, se a tendência ao você puxar o bloco B para a direita é ele se movimentar para a direita, o solo aqui realiza uma força de atrito em sentido contrário, em sentido oposto, tá bom? Pessoal, será que o diagrama do corpo livre ele acaba por aqui? Não. Ele só está, na verdade, começando, né? Porque uma das coisas que a gente vai ter que perceber também nessa situação é que o nosso fio aqui, está conectado ao corpo A e ele está justamente tracionado, né? Ele me apresenta uma determinada intensidade de força de tração, ok? Mas o que eu faço? Essa minha tração, ela não me agrada. Ela está inclinada, ela não está nem no eixo Y e nem no eixo X diretamente. Então eu vou, entre aspas, forçar, né, e fazer com que essa determinada tração venha tanto para o nosso eixo X quanto para o nosso eixo Y. Bacana? E aí eu vou ter, presta atenção, no eixo Y uma componente TY e no eixo X uma componente TX. Essas duas componentes elas deveriam ser escritas em prol, né, de um ângulo, em prol de funções trigonométricas desse ângulo θ que nos aparece aqui embaixo, tá? Basicamente, geometricamente falando, a gente sabe que esse ângulo θ, ele está aqui, né? Ele aparece basicamente nessa posiçãozinha, tá certo? Então, esse é o nosso ângulo θ. Se esse nosso ângulo θ aparece nessa posição em questão, eu já consigo dizer para vocês o seguinte, que a nossa componente TX, que atua aí no fio, ela está colada com esse ângulo θ, então ela vale T cosseno desse nosso ângulozinho θ, beleza? Em compensação, o nosso TY está separado desse ângulo θ, então você vai utilizar que o TY é T seno θ. Vai por esse bizu, TX está coladinho com o ângulo θ. Já esse TY, tá vendo aqui, tem um buraco, está separado
desse ângulo θ. Colado cosseno, separado seno. Maravilha? Tranquilo até então? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar essas duas forças, né, essas duas componentes, aqui no nosso bloquinho A. Beleza? Então, horizontalmente para a esquerda nós temos o nosso Tx, verticalmente para baixo nós temos o nosso Ty. Maneiro? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se horizontalmente para a direita existe uma certa componente Tx, né? E esse bloco A ele está em equilíbrio. Você sabe disso, ele não está se movimentando. Qual é a força que deve atuar no corpo A para a direita para tentar mantê-lo em equilíbrio? Você pode muito bem traçar, na base desse teu corpo A, uma força de atrito. Tá? Então você traça aqui para a direita uma determinada força de atrito, que é justamente a FAT que vai existir tanto entre o bloco A quanto em relação ao bloco B. Aqui a gente vai chamar de FAT2. Pode ser? Uma coisa interessante aqui pra gente é a aplicação da terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton fala para mim? Se o bloco B está exercendo uma força de atrito sobre o bloco A horizontalmente para a direita, o bloco A responde sobre o bloco B, né, com uma força também horizontal, mas agora em sentido oposto e, por incrível que pareça, com a mesma intensidade. Tá? Então, assim, apenas por privilégios físicos, né, a gente pode colocar assim, ó, FAT3, a gente pode colocar aqui uma FAT3, mas nos bastidores a gente pode muito bem garantir que a intensidade da FAT2, tá, é a mesma intensidade da FAT3. Tá maneiro? Por causa da terceira lei de Newton. Então, fica com isso daí guardado no seu bolso. Então, analisando uma situação de equilíbrio, eu já deixei bem claro aqui para vocês que basta a gente analisar cada um dos eixos, tanto o eixo X e eixo Y dos nossos bloquinhos, e fazer que o somatório das forças vale zero. Ou seja, no eixo X, tudo que está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita em módulo, e no eixo Y, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo também em módulo. Quando a gente começa essa investigação através do eixo Y do nosso corpo A, vamos focar aqui no eixo Y do bloco A, verticalmente para cima você começa mapeando a normal NA. Ok? Verticalmente para baixo nós temos o peso PA mais a tração TY. Maravilha? Então, assim, tecnicamente a gente já sabe, né, escrever essa intensidade da força normal NA. É o peso do bloco A mais TY, pelo que nós já havíamos escrito, é T seno, né, T seno desse nosso ângulo θ. A gente então pode muito bem destacar essa informação, porque eu digo para vocês, com certeza ela vai nos ser útil daqui para frente. Porque a minha missão nesse exato momento é fazer a análise do eixo X também desse nosso bloquinho A. Já no eixo X, a gente percebe que existe uma força para a esquerda, que é a Tx, e para a direita existe uma FAT2, né, que a gente havia dado essa nomenclatura na hora da distribuição das forças. A componente Tx, ela vale T cosseno do ângulo θ. Isso tem que ser igual a FAT2, que é o coeficiente de atrito que a gente pode chamar de μ2, né, justamente entre os blocos A e B, tá certo? Esse valor foi muito bem frisado lá no enunciado, basicamente vale 0,3, tem que tomar cuidado para não errar na hora da distribuição, tá certo? E a gente multiplica isso aqui pela normal do bloco A. É válido você perceber que nós sabemos, né, quanto que vale a normal do bloco A. Nós temos uma estrutura logo acima. Então eu vou pegar essa estrutura aqui de cima e substituir nessa nossa parte de baixo, pode ser? Então a gente verifica que a tração multiplicada pelo cosseno do nosso ângulo θ, ela vai ser igual ao μ2, tá? No lugar da normal NA, eu coloco o peso PA e eu somo isso aqui, perdão, com a tração vezes o seno de um ângulo θ. Bom, para a gente ir matando essa charada aos poucos aqui, o que a gente pode fazer é substituir todo mundo que nós já conhecemos, né? Por exemplo, o valor do cosseno é previamente conhecido. O cosseno desse nosso ângulo θ está na casa de 0,6. Então, T vezes 0,6 é igual. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é o 0,3, ok? O peso de A vale 6 newtons, mais o valor da tração, que eu desconheço a princípio, vezes o seno de 0
o seno de θ, perdão, que é 0,8, ok? Quando você olha para essa equação, quando você se depara com essa equaçãozinha, dá para a gente fazer uma rápida simplificação, né? De um lado nós temos 0,6, do outro nós temos 0,3, e é notório que o 0,6 ele é o dobro, né, de 0,3. Então nós acabaríamos ficando com a seguinte estrutura. Basicamente 2 vezes t, né, 2 vezes a tração, é igual a 6 mais t vezes 0,8. A missão agora é você passar esse t vezes 0,8 para o lado esquerdo da equação. Então o 2t vai subtrair o 0,8t. Quando você faz essa substituição, vou colocar aqui no cantinho mesmo, não tem problema, vai nos dar 1,2 vezes t. Isso sendo 6. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual é o número que, quando multiplicado por 1,2, resulta em 6? A resposta para essa charada é o 5, e como a gente está calculando uma determinada intensidade de força, né? 5 newtons é o valor da tração que atua basicamente sobre esse nosso fio. Então, pessoal, descoberta a tração, eu acho que tecnicamente nós abrimos um pouquinho dos nossos caminhos, tá? Se eu pudesse dar uma dica para vocês, tira um print da tela nesse exato momento, porque eu vou apagar aquela parte inicial aqui do quadro da direita, tá? Eu vou tirar esse diagrama do corpo livre, vou tirar o bloquinho A, vou manter pelo menos o bloquinho B para que nós possamos ter um panorama visual, pode ser? Bom, vamos lá. Quando a gente analisa o bloco B e a gente decide fazer a análise desse eixo Y, por exemplo, nós temos que tomar um baita cuidado, tá? Porque, não sei se vocês perceberam, né, o bloco A ele está em contato em relação ao bloco B. Nós já havíamos traçado aqui, ó, a normal, né, do bloco A. Só que essa normal que a gente traça em relação ao bloco A, que nós havíamos traçado inicialmente, basicamente ela é, na verdade, a reação do B sobre o A. Mas peraí, toda reação ocorre porque houve uma ação, né? Então você tem que aprender também a aplicar a terceira lei de Newton para esses dois bloquinhos aqui. Ou seja, tecnicamente eu estou querendo te dizer que existe uma NA verticalmente para baixo atuando sobre o bloco B. Então é como se o bloco A fizesse, né, essa força, essa determinada normal. Vou botar NA também, tá, pessoal? É como se o bloco A fizesse essa normal NA sobre o bloco B e o bloco B responde sobre o bloco A com uma força de mesma intensidade, de mesma direção, mas em sentidos opostos. Na verdade, né, uma extensão da terceira lei de Newton, tudo bem? Então, olha só, quando você mapeia, né, essa normal NA em relação ao teu bloco B, a gente vai poder desenvolver o equilíbrio, né, do eixo Y em relação a esse nosso bloquinho, tá? Então, no eixo Y desse nosso bloquinho B, existe uma NB verticalmente para cima, existe aí uma NA verticalmente para baixo e existe também um PB que é verticalmente para baixo, ok? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha para o quadro aqui na nossa parte esquerda, né? E perceba que a NA, ela era o somatório do peso PA com o T seno θ. Aqui, portanto, galera, está sendo feita a nossa substituição, tá bom? Então a gente já tem uma estrutura para a intensidade da normal NB em relação a tudo que está acontecendo no nosso problema, no nosso exercício, tá certo? O que eu faço agora, né, para começar a querer sacramentar de fato esse exercício, que foi um nível um pouquinho acima, né, do que a SpaceX, do que a PrEP costuma cobrar para os seus alunos, eu vou analisar o eixo X desse nosso bloquinho B. Né? O eixo X desse nosso bloquinho B, ele tem uma força F para a direita, tá certo? E ele tem duas fates para a esquerda. Uma fate que a gente chama de fate 1, mais uma fate que a gente pode chamar de fate 2, tudo bem? Olha só, para a gente calcular, portanto, a intensidade dessa nossa força F, né, nós vamos ter que saber abrir cada uma dessas forças de atrito. A fate 1, que é a força de atrito, olha só, entre o bloco B e o solo, você vai abrir como μ1, tá? E esse μ1, esse coeficiente de atrito, é entre o bloco B e o solo, cujo valor também está lá no nosso enunciado, tá? E mede aqui, ó, 0,2, tá certo? Então são valores importantes aí pra gente. Aqui a gente coloca na fate 1, perdão, a gente vai colocar o coeficiente de atrito vezes a normal do bloco B, beleza, show de bola,
mais a FAT2. A FAT2 é essa que vocês estão enxergando aqui. Lembra que antes eu tinha chamado ela de FAT3, mas eu deixei bem claro para vocês que essa tal de FAT3 tem mesmo módulo, né, tem uma intensidade igual a da FAT2. Por isso que aqui eu já coloquei FAT2 para ficar mais fácil para a gente, tá? Porque eu vou colocar o Mi2, que é o 0,3, né, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e B, e aqui eu tenho que colocar a normal NA. Maravilha? Beleza? Deixa eu apagar esse bloquinho B aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Agora sim, a gente vai começar a fazer umas determinadas substituições aqui, tá? Por exemplo, no lugar desse Mi1, que é o coeficiente de atrito entre o bloco e o solo, eu já coloco o 0,2. No lugar da NB, pessoal, quem é a NB? Olha aqui para cima, é o PA. O PA vale 6 newtons, a tração T mede 5 newtons, o seno de θ vale 0,8 e eu ainda tenho que somar com o PB, que mede 20 newtons, tá certo? Mas quem é o Mi2? É o coeficiente de atrito entre o bloco A e B, 0,3, tá certo? Vezes, no lugar da NA, eu vou colocar simplesmente o PA, que vale 6 newtons, mais a tração, que vale 5, vezes o seno de θ, que mede 0,8, tá certo? Então vamos dar continuidade, né, a essa equação aqui. Basta resolver essa matemática que a gente tem um problema já em mãos, tá? Então, ó, vamos ficar com 0,2 vezes 5 vezes 0,8 dá 4, mais 6 dá 10, 10 mais 20, então vai ser 0,2 vezes 30, mais 0,3, coloque ele aqui na frente, vezes 5 vezes 0,8 vai dar 4 novamente, 4 mais 6 vai dar 10, tá? Então, a intensidade da nossa força F é 0,2 vezes 30, isso me dá 6, mais 0,3 vezes 10, isso me dá 3. Bom, se a gente quer de fato descobrir quanto que vale essa nossa força F, né, qual é o módulo dessa nossa força aí, basta somar 3 com 6, o resultado é 9. Por se tratar de uma força que estamos tentando descobrir, a unidade de medida utilizada é o Newton, tá certo? E aí, quando nós olhamos para as alternativas, né, a que mais combina com essa situação é a alternativa de letra B. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido a didática, curtam ele, deixem seu comentário e, se possível, compartilhem em suas redes sociais, marcando o Instagram, @Física do Carelli, tá certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!